Ele vai dar uma coisa interessante, que ele vai dar uma estrutura de 5 ideias para trabalharmos essa motivação, né? É o seguinte, e como podemos pensar em criar interesse, né? Então, peraí, meu objetivo aqui é motivar, e uma das mecânicas dentro da motivação é gerar um interesse, né? Eu vou motivar, eu preciso que o aluno esteja minimamente interessado para absorver um conteúdo, e eu vou tentar suprir a necessidade desse aluno. Beleza, entendi. Mas e aí, como criar interesse? Como é que a gente pode criar um interesse? O Brunner vai dar 5 pontos importantes. Esses 5 pontos a gente vai pensar todos eles juntos, tá? E eles são importantíssimos. Primeiro ponto, né? Primeira mecânica de como podemos criar esse interesse, tá? Vamos lá, propiciando a descoberta. Isso é muito legal, propiciar a descoberta. Isso elimina um pouco aquele ensino onde só o professor dá de conteúdo. Você precisa também propiciar uma descoberta. O aluno precisa descobrir, ele precisa se envolver, ele precisa ser o agente ativo do conteúdo, né? Tá falando de biologia? Maravilhoso! Deixa ele pegar um animal lá na sala, traz um sapo diferente, traz uma cobra, traz uma coruja, não sei. Deixa ele tocar, deixa ele pegar, traz alguma coisa que ele possa manejar, né? Ciência, faz um vulcão, traz química, faz fumaça. Deixa ele misturar os elementos. Olha só, propiciar a descoberta, deixa ele descobrir. Deixa ele entrar em uma parte do processo e descobrir a outra parte. Né? Como é que foi, como é que faz, como é que fez, como é que eu faço. Né? Não é só ele receber. O professor está lá na frente mostrando como é que funciona. Ele descobrir também é legal. Né? Nos erros e nos acertos da manipulação de químicos, na manipulação de plantas, no manejo com animais, no pensamento sobre texto, sobre construção de poesia, sobre questões gramaticais, sobre medidas, sobre física. É muito legal. Então, quer dizer, primeira proposta aqui do Brunner é propiciando a descoberta. 2 pontos importantes, né? Você precisa desafiar o aluno para ele ir lá e falar, opa, e fazer, e aí desenvolvendo essa descoberta. Galera, é o seguinte, a gente vai fazer a plantação aqui, quero ver. Existe um processo para fazer uma plantação, eu vou trazer para vocês a minha horta de casa. Assim, assim, assim. Aí você mostra a horta. Você fala, ó, plantei aqui cheiro verde, cebolinha, alface, pararam, pararam, pararam. Vou dar semente para vocês, eu vou ensinar como é que faz. E cada um vai fazer o teu, em tal dia vocês vão trazer. Meu, sei lá, vou dar uma ideia louca aqui agora, para professor. Quem trouxer o pé bonitinho, nascido, eu compro o pé por 50 centavos. Então, se você conseguiu cuidar e tratar do pé 1 semana e ele cresceu, 2 semanas ele cresceu, eu compro cada pé que você plantou por 50 centavos. Você pode plantar até 6 pés. É uma proposta. Então, quer dizer, isso é questão de desafiar o aluno. Você pode desafiar simplesmente sem isso, você pode criar outros métodos. Mas é a ideia de desafiar o aluno, né? Outra é dar a possibilidade de descobrir, né? Como assim dar a possibilidade? Realmente deixar ele fazer parte do processo, certo? Deixar, não é só mostrar. Deixar o aluno fazer parte do processo. Entender que ele vai errar, que ele vai acertar, mas que ele precisa manejar alguma parte daquele processo, certo? Isso pode ajudar ele aí, né, nas descobertas, né? Propiciar ele a uma dinâmica de descoberta, um momento de descoberta. Isso tende a ajudar ele na motivação. Segundo, é desenvolver nos alunos a atitude de investigação, tá certo? A atitude de investigação, 2 pontos. Desejo, olha só, mais duradouro do saber. Você desenvolver a atitude de investigar é o aluno começar dentro dele a criar uma necessidade de descoberta, né? De ele ir lá e entender melhor aquilo. Não é só ele fazer uma vez, mas é você perceber que ele está começando a se tornar um aluno que questiona, um aluno que busca, um aluno que constrói. Isso é importante, principalmente com coisas físicas, isso mostra muito. Fazer feiras de eventos temáticos, exposição de construção de maquete, produção de empresas, essas coisas são interessantes que mostram, né, exatamente isso aqui. Essa questão de investigar, de procurar, de construir, porque isso vai se tornando talvez mais duradouro, tá? Então, esse é um outro ponto importante. Outro ponto é ele entender e colocar na cabeça essa pergunta, por que as coisas são como são, né? Então isso precisa estar internalizado nele. Por que as coisas são como são? Esse tipo de pergunta, esse tipo de reação, esse tipo de natureza faz com que ele seja um ser investigador, que vá atrás, que busque, né? Seja ativo e não passivo. Isso é importante. Terceiro ponto
Terceiro ponto é falar de forma acessível, né? E de fácil compreensão. Isso é simples, nem vou me estender. O seu grupo é um público, você tem que entender o que aquele público pensa mais ou menos, como é que ele se comunica. Você tem que se comunicar de uma forma onde esse público entenda. Isso é só sondando o público, entendendo como é que o público se comunica, observando, né? Se necessário, anotar e fazendo testes de comunicação até que você consiga passar o conteúdo de uma forma onde todos estejam bem, tá? Isso é muito importante, muito interessante, tem muito professor que erra nisso, tá? Então você precisa entender quem é o seu público. Eu já vi por exemplo, professores universitários que não conseguem dar aula para o ensino médio, porque já não bate mais a ideia dele com o ensino médio, ele não consegue baixar o nível de informação, o nível intelectual de articulação do conteúdo, de forma de um ensino médio, o pessoal mais novo entenda. Ele só consegue falar com pessoas que já têm uma certa formação, entenda alguns termos e tudo mais, e talvez seja um professor, estou dando um exemplo, um professor muito sério, onde ele fala de uma forma já pontual, e que o público, talvez adolescente, não goste ou não bata. Então ele não vai conseguir ter sucesso em passar a informação. Então você saber a linguagem que é mais adequada ao seu público é importantíssimo. Quarto, olha só, exercícios e tarefas com graus compatíveis, tá certo? Isso aqui é muito importante. O que é um grau compatível? Grau compatível é você entender que nível que está o seu grupo, do mais atrasado ao mais avançado. Por quê? Você precisa ter essa dinâmica, porque isso vai te dar uma facilidade de construir o material e fazer com que, pelo menos, quase todos ali consigam se desenvolver. Isso, inclusive, evita constrangimentos, né? Porque se você joga muito para um nível superior ali às suas atividades, suas provas, seus exercícios, você deixa uma galera para trás e você vai desmotivar, né? Então, você equilibrar e colocar atividades mais diversas, onde consiga alcançar todas as necessidades de nível, é importante, porque você consegue pegar todo mundo, tá? Isso tende a funcionar. Vamos à quinta. Quinto ponto que o Brunner coloca aí pra gente como mecânica, né? Pra gente o quê? Criar esses interesses. A quinta mecânica é o seguinte, olha lá. Compreender a utilidade do que se está aprendendo, tá certo? Então, assim, tem que, isso aqui é importante. Tem que ser útil para a vida real, tá? Então, assim, você tem que compreender a utilidade. E isso é bem complexo, porque dependendo de onde você tá, você sabe que você vai ter que ensinar coisas que ele não vai usar aqui nem agora, mas que pode ser útil daqui, sei lá, 8 anos, né? Depois que ele entrar na faculdade. Só que até lá não vai fazer sentido nenhum pra ele, entendeu? Só que ele só precisa aprender. E tem outros desafios, como não dá pra ele ter gosto por todas as matérias. É muito difícil isso. Eu só conheço uma forma, Udney, de um aluno gostar de todas as matérias ou se desenvolver bem em todas. É o aluno que não gosta das matérias, ele gosta de estudar. O aluno que se desafia a estudar e tal numa postura de mostrar que sabe, que manja as matérias, ou de se colocar como um bom estudante geral, ele não liga para as matérias, porque a paixão dele, o foco dele é estudar, não é matéria tal eu gosto, matéria tal eu não gosto. Eu me tornei assim, eu não era assim. Hoje em dia eu gosto de estudar. O que vir eu quero fazer bem, quero dominar, eu quero sempre ser autodidata com aprendizado. Então é física, é química, é biologia, pode vir, tamo junto. Matemática, sem problemas. Eu vou aprender. Então, gostar de estudar é diferente de gostar de algumas matérias. Então, isso aqui é interessante, que é exatamente isso. Você aprender a utilidade do que você está ensinando, né? Qual é a utilidade do que aquele aluno está aprendendo, certo? Isso mostra pra gente qual é a importância de você investigar o social daquela turma, daqueles alunos, né? De você investigar em que situação se encontra o processo de vida deles, porque qual a necessidade, o que eles curtem no dia a dia, né? Será que isso que eu estou passando vai ser útil? Vai ser útil até quando? Como, né? Então isso é interessante, que a gente vai limpando a matéria, as matérias, as dinâmicas, os exercícios, e vai conseguindo, até de primeiro momento, trazer uma necessidade e uma dinâmica, um envolvimento melhor, mais produtivo. Então pensa assim, pensa num sistema de evolução, né? Eu tiro tudo isso que vai ser necessário, só que nesse momento é melhor eu não colocar. Eu vou usar um tempo para jogar só conteúdo que tem a ver com utilidades do dia a dia, que eles gostam, porque primeiro eu vou gerar o quê? A necessidade de aprender. Depois que eles viram tudo isso, que funciona, vou começar a colocar elementos que eles não vão sentir que vão utilizar.
Eles não vão sentir que é só mais pra frente. Mas eles vão aprender, por quê? Porque eles já se ligaram nesse conteúdo, porque eu fiz todo um trabalho antes, né? Então, por exemplo, você vai ensinar a questão do fotossíntese e vai falar sobre as plantas, os diversos tipos de grupos de plantas, veneno, vai falar sobre a questão da estrutura celular das plantas. Só que, poxa, e se antes eles tiverem plantado? Para você falar da pigmentação da cor das plantas. Olha que louco! Então, e se eles tiverem plantado antes algumas coisas, eles terem regado, cuidado, é outra mentalidade, é outro tipo de necessidade, há um outro tipo de desejo daquele conteúdo. Então, quer dizer, isso aqui que ele está falando vai por esse lado, você entender assim, qual é a utilidade disso, né? No tempo e no espaço, precisa agora ou não? É para agora ou para depois? Precisa ou não? Dá para fazer aqui ou tem que ser outro lugar? Então, assim, você vai pensando essa estrutura que ele está colocando como uma mecânica de você pensar. Pensar o quê? Como compreender, né, a utilidade do que se está aprendendo, né? Do que o aluno está aprendendo, que é o que você está ensinando, né? Deixa eu compreender. Qual utilidade para ele isso tem, né? E aí volta isso daqui, ó. Tem que ser útil para a vida real. Pelo menos uma grande parte tem que ser útil para a vida real. Ele tem que entender. Quer dizer, não é só você ele entender que aquilo vai ser útil para a vida real, mas ele entender que as dimensões do uso daquilo. Por exemplo, você vai aprender algumas questões de ciência que você nunca vai usar. Isso é de todo mundo. Eu não sou um cara da exatas, eu aprendi uma porrada de coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou usar, porque eu já tentei fazer o exercício mental para ver se um dia isso vai aparecer na minha vida, mas eu tenho certeza que eu nunca vou usar. Que eu não vou precisar disso. A maioria das pessoas não vão precisar disso, de questões matemáticas que elas vão aprender, né? Geralmente a gente vive com o básico. Mas só que tem uma coisa importante, que até o Clóvis de Barros ele diz de uma forma muito elegante, que você vai... tem coisas que você vai aprender, não é para aprender essas coisas, mas é para você aumentar a sua capacidade de raciocínio. Porque você aumentando a sua capacidade de raciocínio, você aplica isso aonde você quiser. Você aplica a capacidade de pensar aonde você quiser. Então tem coisas que é para aumentar a sua capacidade de raciocínio. E isso você também precisa ensinar para os alunos. Que olha, gente, vocês não estão só aprendendo coisas para funcionar na vida, mas tem coisas que é para capacidade de raciocínio, assim como outras coisas, né? Para um refinamento emocional e tudo mais. Então é bem amplo. E tudo isso tem que ser pensado dentro de uma pedagogia, dentro de uma didática deste profissional, desse professor. Essas são as propostas do Jeremy Brunner, tá certo? Então a gente viu aqui psicologia da aprendizagem e também ele nos deu aí 5 mecânicas importantes para a gente pensar e para a gente colocar em prática sobre como criar interesses, né? Mecânicas para se criar interesses, que eu pontuei uma de cada um aqui, certo? Compartilhe esse vídeo na tua facul. Se você compartilhou, clica aqui e vai ter o código do final do vídeo, que é só para quem chega no final do vídeo. Quem chega no final do vídeo é estudante que tá sério, que tá focado. Então você chegou até o final, escreve aí, que eu já sei que você chegou até o final, tu focou e estudou, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo, compartilhando na sua sala e até mais. Valeu!